Boa noite! Eu sou a Pâmela Figueiredo, estarei com você na próxima hora, trazendo muita informação e muito conteúdo com credibilidade. Acompanhe o que preparamos para vocês essa noite. No ano de 2003, já na faculdade, eu resolvi correr uma corrida de race, sem treinar, só pelo futebol que eu praticava. Sofri, terminei mal, fiquei até uma semana, baqueado. Então, assim, me esforcei demais por uma coisa que eu não estava preparado, mas ali eu já comecei o aprendizado. Eu não indico ninguém para correr maratona. Pâmela, vai correr uma maratona, eu quero que você corra. Não, eu quero que você desperte a vontade de correr. Se você é iniciante, começa caminhando, começa a dar os primeiros trotes, alterne os dias de corrida, não corra todo dia, tá? Então, um grande erro, às vezes, do iniciante, começar a empolgar na corrida, quer correr todo dia e começa a ter lesão. Então, assim, corra dia sim, dia não, se conseguir intercalar com fortalecimento, uma musculação, pilates, um crossfit, bem feito, de uma forma direcionada também para o fortalecimento para a corrida, ajuda bastante. Gostaram? Então continue aí que o Ela e Você dessa noite só está começando. E vamos iniciar o programa de hoje cuidando da sua saúde com a Oncolog. Vem, Oncolog! Quer melhorar a sua qualidade de vida? E se eu disser que a sua alimentação é a chave? Mas quais os benefícios de uma alimentação saudável? Nós temos o controle de peso, desempenho físico, seja ele esportivo ou estético, saúde mental, saúde digestiva, qualidade do sono e principalmente as doenças crônicas não transmissíveis, aquelas metabólicas em geral como diabetes, obesidade, pressão alta, alterações hormonais, até mesmo vários tipos de câncer. Mas Nutri, como ter uma alimentação saudável? Hoje vou deixar aqui 5 dicas. A primeira, faça o controle do consumo de sal, açúcar e gordura nas suas refeições. Segundo, aumente o consumo de frutas e verduras. O seu prato precisa ser colorido com a maior variedade de cores possíveis. Evite os ultraprocessados. Eles não são alimentos, eles são produtos alimentícios altamente inflamatórios. Evite o jejum prolongado. Ele não pode ser praticado como um estilo de vida. Isso pode gerar compulsões alimentares e descontrole metabólico. Fracione mais vezes a sua alimentação ao longo do dia. E a quinta, não menos importante, aumente o consumo de água. É uma forma de eliminar as impurezas do seu corpo e a hidratação melhora a função celular. Bem, pessoal, espero que tenham gostado das dicas, mas caso tenham muitas dúvidas, agende uma consulta com o nutricionista. Vamos fazer um planejamento nutricional personalizado para você. Fiquem bem e até a próxima! A Oncolog sempre passando por aqui, deixando aquela super dica de saúde. Mas seguimos em frente com o nosso quadro de notícias. Em um movimento estratégico para consolidar o mercado regulado de cannabis medicinal no Brasil, a Anvisa aprovou recentemente a análise de impacto regulatório. A medida visa priorizar a comercialização de produtos de cannabis nas farmácias e drogarias sujeitas à vigilância sanitária, em detrimento dos produtos importados ou manipulados precariamente por associações de pacientes. Ministério da Saúde atualiza diretrizes para a prevenção da conjuntivite neonatal. Nota técnica orienta sobre a substituição do nitrato de prata
por substâncias mais eficazes na proteção dos bebês contra infecções oculares. Conjuntivite, logo após o nascimento, é uma das causas de cegueira infantil. A nota orienta a substituição do nitrato de prata por idopovidona, eritromicina ou tetraciclina, por serem mais eficazes e causarem menos irritação aos recém-nascidos. A organização sem fins lucrativos FIND anuncia o lançamento do Índice de Prontidão Diagnóstica de Patógenos, uma ferramenta criada para avaliar a preparação diagnóstica, examinando a disponibilidade global de diagnósticos para 21 doenças chaves com potencial de surtos, epidemias e pandemias como dengue, zika, chikungunya, febre amarela e influenza. E aí, já estão informados, já estão por dentro de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, mas o Ela e Você de hoje só está começando. Vamos dar aquela paradinha e a gente já volta. O nosso convidado de hoje é profissional de educação física com uma vasta experiência em treinamento de corrida de rua. Recebemos Fernando Góes. Muito obrigado, Fernando, por estar aqui conosco hoje. Prazer é meu. Bom. Satisfação também, inclusive minha, né? Porque ele é o meu treinador de corrida. Está em casa, então. Tô em casa. Grande Campelo. Já tem um par de anos, né? Já parceria já vai de alguns anos já, né, Campelo? Junto, né? Quantos anos, mais ou menos, Campelo? Fernando, você voltou para Cuiabá quando? Já foi bem no começo, né? Quando eu voltei, então vai para ao menos uns 9 a 10 anos já. Quantas maratonas você fez já treinando com o Fernando? Praticamente todas as majors, né? Todas as provas. Todas as majors, as principais maratonas do mundo, né? Ai. Eu só fiz 7, né? Ele fez 14 maratonas, né? Só não foi isso, 15 né? porque uma foi cancelada? Uma foi cancelada. Mas vamos contar essa história, né, Campelo? Essa maratona agora de Porto Alegre tem um motivo, né, Fernando? E foi cancelada que ela está se referindo, acho que até a de Nova York. Nova York e tem a de Nova York. São duas já São na história, né? duas. Essa de Nova York foi essa uma tem coisa. História, essa tem história, né, Fernando? Tem história. Pode começar com ela, né, Pamela? Pode começar. Vamos começar com a de Nova York, né? Então, a maratona de Nova York eu estava morando em Florianópolis, não estava morando em Cuiabá. Tinha um período que eu passei 2 anos fora daqui. E estava treinando muito bem para a prova, e a prova ela aconteceria no dia do meu aniversário, no dia 4 de novembro. Seria um presente já, né? A prova era um presente. A gente chama ela que ela faz parte do circuito das majors, né? Que são as maiores maratonas do mundo. Majors são as maiores maratonas. Isso, que é Berlim, Nova York, Chicago, Boston, Londres e Tóquio. E Tóquio. Então, nessa prova eu faria a minha segunda major, acho que eu já tinha feito já Berlim, e teve uma semana antes o furacão Sandy. E a gente achou que a prova ia ser cancelada. E na semana de embarcar para Nova York, o prefeito de Nova York veio a público falando que a prova estava garantida. Então todos nós do mundo inteiro se deslocamos para Nova York. Chegando lá a gente retirou o kit da prova, tudo. E na sexta-feira, a prova era no domingo, na sexta-feira cancelaram a prova. Meu Senhor. Foi uma frustração enorme, mas passou, acontece, né? Você aproveitou Nova York, então, né? Teve que aproveitar nos dias de Nova Comemorou York. o aniversário em Nova York, né? Olha que privilégio, né? Comemorei meu aniversário em Nova York, Campelo. Pois tá vendo? Não é pra qualquer um. O objetivo não foi alcançado, que era fazer a prova, né? Mas tá bom, deu pra curtir a viagem. Mas vamos lá. Vamos contar o início de tudo. Como que você se apaixonou pela corrida? Como que você teve esse despertar? Tá. Eu iniciei a faculdade de Educação Física no ano de 2000 e finalizei ela em 2003, final de 2003 ali. Então são 4 anos de graduação. E durante a faculdade a gente vivencia vários esportes, basquete, vôlei, atletismo, né, todas as modalidades do atletismo. E eu gostava muito de jogar futebol, mas também já corria um pouco, mas nada de treinamento. E aí no final de no ano de 2003, já na faculdade, eu resolvi correr uma corrida de race, sem treinar.
só pelo futebol que eu praticava. Sofri, terminei mal, fiquei até uma semana, né, baqueado. Então, assim, me esforcei demais por uma coisa que eu não estava preparado. Mas ali eu já comecei o aprendizado. Falei, nossa, realmente. Não é aquela coisa, você como treinador vai falar melhor. Não é porque eu pratico um esporte, eu estou capacitado a correr. Não. Totalmente, a gente chama de especificidade. Então, por exemplo, a pessoa que malha a vida inteira, mas ela nunca correu, quando o dia que ela for correr, ela vai sentir. E vai sentir muito. A mesma coisa, se a pessoa é um nadador, ela vai correr, ela vai sentir. Se ela só pedala, ela vai correr, ela vai sentir. É muito específico, a gente chama de especificidade mesmo do esporte. Você só melhora no esporte praticando ele. Algumas outras coisas auxiliam na corrida, melhoram na sua corrida? Sim, é claro. Se você estiver malhando e correndo, você tem um músculo mais preparado, mais forte, para suportar o impacto da corrida. Mas não significa que você vai melhorar a sua corrida fazendo só musculação. Você tem que praticar a corrida. Então, Entendo. Eu fico pensando, porque no colégio, quando a gente faz aquela educação física e coloca a gente para correr, gente, dá uma dor abdominal, uma dor no músculo, né? Eu imagino que seja algo semelhante, pior que isso, né? Dependendo da intensidade que você aplica na corrida e sem estar preparado, é uma dor grande. Considerável, Principalmente, né? A gente chama de dor tardia do outro dia, ou até 48 horas depois, é uma dor realmente que você tem microlesões na musculatura e dói pra caramba. Tipo, ficar um tempo sem malhar. Você vai na academia, pega um peso a mais, você fica no outro dia todo, né, dolorido. Isso é natural. Mesmo que a gente pare, esteja treinando, aí pare um pouquinho, por algum motivo ou outro, quando voltar... Parou um mês sem treinar por causa de uma lesão, ou trabalho, ou viagem, sei lá, não conseguiu treinar depois de um mês. É claro que a sua readaptação de uma pessoa treinada é mais rápida, mas ao mesmo tempo você vai sentir um pouco, sim. Vai sentir como se fosse, não sedentário, mas vai sentir. Fernando, você estava falando da corrida de redes, essa é a sua primeira. Sim. Né? E aí, e o pós? Então, e aí passei até mal na semana, tive até febre, acho que peguei uma insolação. Enfim. Correr em Cuiabá não falei, é para qualquer um, só que né? ali despertou a vontade de treinar, de entender um pouco mais sobre treinamento de corrida. E aí eu me formei, e aí comecei numa academia que eu dava aula, a chamar o pessoal para correr, perto do Mãe Bonifácio. E a gente fazia um grupinho, nada muito ainda no esquema assessoria de treinamento montado, saía para correr. Aí comecei a estudar um pouquinho, dava algumas dicas durante o treino ali na hora, e aí foi desenvolvendo. E aí eu comecei a trabalhar com corrida de uma forma um pouco mais personalizada, individualizada, aqui em Cuiabá mesmo, e aí depois eu fui para Florianópolis, numa decisão assim muito pessoal. Morei lá 2 anos trabalhando só com corrida de rua, na maior assessoria lá de Florianópolis, na Tribo do Esporte. E aí o concurso que eu tinha prestado antes de ir, fui chamado. Aí eu retornei para Cuiabá de novo. Como já tinha comido cabeça de pacu, tive que voltar, né? Então assim, eu não pretendia voltar para Cuiabá, estava assim, já entrando legal na área lá. Só que aí um concurso público, tal, um salário bom. Falei, não, vamos retornar. E graças a Deus foi uma melhor escolha. Voltei com conhecimento e uma bagagem legal de corrida lá, de como funcionava assessorias lá. E aí já reiniciamos aqui a assessoria e hoje já estamos aí mais de 10 anos aí no mercado aí com assessoria esportiva. A FG Assessoria. FG? FG. Fernando Góes. Fernando Góes, mas na verdade Ferraz e Góes. Ferraz e Góes. Ferraz e Góes. O sobrenome da minha esposa é Ferraz, então é Ferraz e Góes. A Veridiana Ferraz, né? Que também está junto com ele, parceira dele. Eu conheci ela já. Eu faço mais a parte técnica tal, ali dos treinamentos, né? Da montagem de treino, mas a parte toda de mídias sociais, de organização, tudo é com ela. Pelo que o campeão está falando, a família inteira é envolvida na corrida. O meu filho corre também um pouco, né? Um pouco está correndo. Um pouco muito. Mas ele gosta... Um pouco muito para mim já é a corrida de reis que você falou que sempre mas ele gosta muito de judô também, então ele pratica judô também, ele gosta de judô. A gente tenta sempre estimular a fazer algum esporte que é muito bom, né? E a corrida vai ajudar. Na verdade, a corrida ajuda todos os outros esportes, isso, né, Fernando? A corrida é uma base para vários esportes, né? Você vê, o piloto de Fórmula 1 treina muito corrida para ter uma resistência aeróbica legal.
tem boxe treina, o pessoal da luta treina muito corrida, então assim, é um esporte de base, na verdade, para outros esportes, né? Engraçado, o Fernando mencionou piloto de Fórmula 1. Por eles estarem sentados dentro do carro, a gente acha que não existe desgaste, né? Enorme desgaste de um piloto de Fórmula 1. Você vê alguns testes que eles fazem, é impressionante o que eles têm que aguentar dentro de um carro de Fórmula 1. Pressão, né? Força de gravidade, né? Ali de... a gente chama força G, é muito forte. Esse dia até eu estava vendo num vídeo no Instagram um treinamento de força dessa musculatura do pescoço numa pessoa normal, um piloto de Fórmula 1. A gente não suporta nem 1/3 da carga que eles conseguem suportar. Então, é muito forte. O Fernando é meu professor, então eu sou suspeito para falar dele, né? Que para mim, assim, o jeito que ele corre, como ele corre, ele também é um incentivo para nós os alunos, né? E principalmente quando ele chega do nosso lado e corre com a gente, fala assim, pelo amor de Deus, Fernando, não, procura outro aluno, vai, porque aí ele tira o melhor da gente, né? Esse que é o bom, ele extrai o melhor da gente, né? E isso é um grande incentivo. E assim, Fernando, você falou da corrida de race, a gente vai ter uma corrida de race agora em 2025. Uma pessoa que quer começar agora a correr, né? Porque tem muita gente que tá assim, sim, quero. Aí eu vejo um colega correndo, eu vejo fulano correndo e quero começar a correr. Como que faz? O ideal, primeiramente, passar por uma avaliação médica, ao menos, né? Ter uma liberação médica e começar devagarzinho. De preferência, se puder, pagar uma assessoria esportiva, melhor. Você vai ter um direcionamento, um planejamento, pessoas ao seu entorno treinando com o mesmo objetivo, que isso é estimulante, né? Então, se você conseguir fazer isso, também não conseguir, não tem dinheiro, quer treinar, vai no Instagram, vai no Google, pesquisa um pouquinho, tentem estudar um pouco de corrida também, que também vai ter algumas boas dicas também. Mas importante, ter a consciência de um planejamento a longo prazo. Se você é iniciante, começa caminhando, começa a dar os primeiros trotes, alterne os dias de corrida, não corra todo dia, tá? Então, um grande erro, às vezes, do iniciante. Começar a empolgar na corrida, quer correr todo dia e começa a ter lesão. Então, assim, corra dia sim, dia não. Se conseguir intercalar com fortalecimento, uma musculação, um pilates, um crossfit, bem feito, de uma forma direcionada também para o fortalecimento para a corrida, ajuda bastante, tá? E é isso. Se está acima do peso, perder peso. A corrida, o peso influencia muito, muito. Tanto no desempenho quanto na questão das lesões. Quanto mais pesado, maior risco de se lesionar. Corre e você carrega mais peso, né? Sim, e o impacto é maior. Isso que eu ia Mas com dedicação, disciplina, constância, certeza. A pessoa começa a colher os frutos, tem casos na assessoria de alunos que, junto com uma alimentação equilibrada, um planejamento, tudo, perderam 30 quilos, entendeu? Eu sou um que perdeu 20. O Campelo perdeu 20. E você comentou esses dias sobre isso, hoje né, a gente Campelo? tem um aluno nosso que entrou por causa que a esposa quis correr. Aí ele veio num treino e perguntou, será que eu consigo? Eu falei, olha, se você se dedicar, se você tiver a vontade, você consegue. Não vou dizer para você que você é daqui a um mês que você vai conseguir correr 1 quilômetro, mas você vai correr 1 minuto, vai correndo 2, e a gente vai sentindo e vai soltando. Fernando, eu quero saber muito se ele conseguiu, né? Se ele manteve essa constância, mas vamos dar aquela seguradinha e a gente já volta. Voltamos aqui com o Fernando Góes, nos dando dicas para correr. Fernando, mas vamos lá, você mencionou agora nos bastidores que você tem um aluno que pesava 150 quilos e devido à corrida ele está tendo bons resultados no emagrecimento? Eu, na verdade, nem sei se ele pesava 150, mas ele é um cara alto, estava bem acima do peso. E quando ele veio treinar comigo, na verdade, quem veio foi a esposa dele, que é magra, tudo e tal. E ele acompanhou ela num treino, veio só para acompanhar e ele ficou olhando e tal. E no final do treino ele, será que eu consigo? Eu falei, sim, se você se dedicar, tiver disposição, tiver vontade, todo mundo consegue. É claro que pessoas vão evoluindo diferentemente, né, em cada etapa, em cada momento, né? Uma pessoa mais pesada vai demorar mais, mas hoje ele já vai para, acho que praticamente já quase 5, 6 meses de treino e já consegue correr 5 quilômetros direto.
no pace dele, na velocidade dele, mas já consegue correr. E praticamente não perde nenhum treino, junto com a alimentação, junto com o fortalecimento, que ele faz musculação também. Está perdendo bem peso, já está, acho que, perto dos 30 quilos aí já de peso. Então, assim, todo mundo consegue, desde que tenha vontade, independente do peso, independente da idade, independente do sexo, todo mundo consegue Vontade correr. e disciplina, né? Vontade e disciplina. Eu sou um exemplo da questão da idade. Eu comecei a correr com 47 anos. Né? Então é uma coisa assim que foge. Tem gente que às vezes chega, né, pra gente e fala assim, mas eu já passei da idade. Vai ver, não tem nem 40 ainda. Pois é, olha só. Fala, não, você é extremamente novo ainda. E tem que desmistificar, né, Fernando, essa questão de corrida, de pace, porque o pessoal fala assim, quem corre é pace X, coisa aí. Não, todo mundo corre. O que é pace? Pace, vamos lá. Pace é a sua velocidade que você está correndo. O pace é determinado em minuto por quilômetro. É quanto que você, por exemplo, consegue correr 1 quilômetro por minuto. Por exemplo, assim, eu consigo fazer 5 minutos 1 quilômetro. Então, seu pace é 5 por quilômetro. Entendo. Né? Então, assim, mas independente de qual a velocidade, o importante é praticar uma atividade, é estar lá participando. Temos alunos que correm em pace por quilômetro abaixo de 4, uma maratona, que é muito rápido. A gente tem aluno que corre provas de 5 quilômetros a pace de 8, 7,30, que é, assim, pode falar, é lento, mas é a velocidade que ele consegue correr hoje. Futuramente ele treinando, melhorando, ele vai correr mais rápido. Mas independente de se corre rápido ou se corre devagar, o importante é praticar. Está fazendo um esporte e está gostando também, né? A gente fala assim que as vantagens de se correr não são só físicas, são psicológicas, melhora a concentração, melhora a questão da liberação de hormônios. Hoje o exercício físico na questão da depressão, ele é mais importante até do que medicamento. É claro que dependente da fase que a pessoa está, ela vai ter que usar o medicamento prescrito por médico, mas ela não vai depender daquilo a vida inteira. Então ela precisa se reorganizar socialmente ali e a atividade física, ela ajuda muito. Eu conheço um caso, o caso de uma conhecida minha, ela estava tomando medicação todos os dias. Começou a praticar esporte, começou a tomar remédio em dias intercalados e hoje já está em fase de desmame da medicação. Com certeza. Acontece, tem vários exemplos. Tem a vovó que corre também, a meta dela era diminuir a quantidade de pílulas que ela usava, né? E, Fernando, você é bem eclético, né? Porque você acabou de falar que você tem alunos que estão aí começando a correr e tudo mais, com o objetivo de perder peso, ganhar performance, ganhar vida, né, Fernando? Sim, sim. E você tem aluno que corre maratona sub-3, que é impressionante isso, né? E eu já quero saber o que é o sub-3. Sub-3 é sub-3 horas. É a pessoa que consegue correr 42 quilômetros, 195 metros, que é a distância da maratona, abaixo de 3 horas. É porque a gente tem que explicar aqui, porque eu não sou do mundo da corrida, e explicar Sai também um sub-3 assim do nada, né? Sai um sub-3 do nada. Meu Deus, o que é isso? Mas sub-3 são pouquíssimas pessoas que conseguem correr. Principalmente amador. Quantos alunos você tem da sub-3? Praticamente 2 só. 2. Você e quem? Não, eu não consegui, você acredita? Eu já bati na trave, já fiz 3 horas 00. Eu estava na meta certinho para terminar abaixo de 3 horas, mas tive cãibra faltando 2 quilômetros para terminar a prova. E não consegui. Então eu já bati na trave, já passei perto, mas nunca consegui ser sub-3. Esse meu aluno aí, ele é um japonês, então por aí a gente já tira a dedicação e o comprometimento no treinamento. Quando ele veio para treinar comigo, ele já tinha feito umas 2 maratonas, mas ele chegou falando, eu quero fazer sub-3, assim do nada. E a gente sempre quando recebe essa informação fala, mas será? Aí eu sempre aplico um teste de corrida para iniciante ou para um cara que já corre. No teste eu já falei, você consegue. Porque ele corre muito rápido. Aí com o treinamento, na primeira maratona treinando comigo, ele já fez sub-3 já. Sub-3 é velocidade. Uma velocidade bem acima da média. Muito acima. Você já praticou esteira alguma vez? Já fez esteira? Já, no dia que eu fui fazer teste cardiológico. Por exemplo, a gente tem uma ideia. Uma pessoa numa esteira, numa academia, ela caminhando, a média que a pessoa caminha ali é entre 5 e 6 km por hora. 6 km já é uma caminhada, já é um certo rigor já. De 6 para 7 é uma caminhada bem rigorosa. De 7 km por hora para frente já é um trotezinho, a pessoa já não consegue caminhar naquela velocidade, já é uma corridinha leve. A pessoa que faz um sub-3, ela corre
aproximadamente 14, 15 km por hora durante 3 horas seguidas. Abaixo de 3, na verdade. Meu Jesus. Ininterruptos. E, tipo, não pode diminuir nem um instante, né? Porque ele tem... tem aquela meta. horas, se ele sai naquela média, ele tem que manter até o final. segundo ali já foi, muitas vezes. Ele tem que manter até o final aquela média. Mas eu tô brincando com a esteira, tá? Eu pratiquei academia há muito tempo. E eu já, no dia que eu cheguei na velocidade 6... Foi o que eu comentei, eu fui parar no médico porque meu abdômen doía ao extremo. Chama caminhada, e é caminhada ainda, não é corrida ainda. Mas, Campelo, eu caminhava só na velocidade 5. No dia que eu mudei para 6, e eu fiz assim, daquele aquecimento na velocidade que eu andava sempre, né? Mudei para 6, eu falei, não, hoje eu vou andar um pouquinho mais. Das 5, mudei para 6, no outro dia ainda estava bem. No segundo dia... Cheio de dor. Dor, que eu achei que eu estava tendo algum problema. Normal. Juro. Praticar esporte, ter dor é normal. O próprio Fernando falou, tem microlesões. Né? Sim. A gente, quando trabalha o músculo, a gente tem microlesões na musculatura, que é a dor tardia, que a gente chama. Às vezes o pessoal acha que é acúmulo de ácido lático, não tem nada a ver. Na verdade, é microlesões na musculatura. Você tem microrrompimentos, principalmente na musculação. Na corrida tem, mas na musculação tem mais, porque são exercícios mais isolados. Se você der uma exagerada na carga, no outro dia você está todo dolorido. São as microlesões, que na recuperação, se você tiver uma recuperação boa, essa lesão ela regenera, você regenera o músculo e você começa a melhorar a sua condição física com essa recuperação adequada e o estímulo adequado. Se o estímulo é muito alto, vai lesionar muito e aí você vai precisar muito tempo de descanso, o estímulo foi errado, foi muito forte. Se o estímulo for muito fraco também, que acontece muito às vezes em academia, a gente só mudando um pouquinho o tema da corrida para academia, às vezes você vê a pessoa indo meses na academia e sem nenhum tipo de resultado. Por quê? Pouco esforço. Aquela pessoa que pega um pezinho e fica a vida inteira com aquele, não, esse meu pezinho tá bom. Não tá bom. Você precisa de progressão gradual no peso, na intensidade, para você ter resultado também. Agora, desculpa, Campelo, mas só vou tirar uma dúvida. Então, para quem, eu quero emagrecer rápido, então a corrida seria uma melhor opção? É uma delas, né? Mas a gente fala assim, que para emagrecimento é dieta. Dieta. Claro, né? A dieta vale 70%, 80%. Mas tem que praticar um exercício. O exercício auxilia em 1000 coisas a mais, mas só ele isolado, como forma de emagrecimento, não funciona. É isso que o Fernando está falando? Ele isolado. Entendi. Ele casado é perfeito. Existe uma coisa chamada platô. Por exemplo, se a pessoa, que nem você falou de 1 quilo, ela fica num quilo, ou você fica lá no 5, chega em determinado momento que o organismo acostuma e não tem ganho nenhum. Muito pouco. Né? Nenhum. Mínimo. Seja com dieta, tudo mais. A gente fala assim que, estou fazendo uma caminhada, sempre. É melhor do que qualquer coisa? Com certeza. Né? É melhor que estar parado, sedentário. Melhor do que o sedentarismo, Sim, né? Mas pequenos estímulos a mais, uma corridinha de 1 minuto, 30 segundos, ou está acostumado a caminhar em 5, vai caminhar em 5,5, em 6, é um estímulo diferente. Esses pequenos estímulos a mais te dão uma melhora de capacidade física, entendeu? Perfeito. Então, nosso corpo ele é inteligente. Ele aprende a evoluir, como ele aprende também a ficar na zoninha de conforto. De conforto dele. E aí, Fernando, outra coisa que você falou também de microlesões, pode parecer uma coisa de outro mundo, mas não é. Por exemplo, quem faz musculação, só para ter ideia do bíceps, né? Como é que o bíceps aumenta? Sim. Através dessas microlesões. Na reconstrução muscular, ele vai crescendo, ele vai aumentando, né? Então, para aumentar o músculo, tem que ter as microlesões. Por isso que o estímulo de um treinamento adequado são microsessões, né? São as microsessões de esforço que você vai melhorando. Se você faz também muito extremo essas lesões, é até perigoso. A gente estava até comentando antes aqui sobre rabdomiólise, que ela acontece em vários esportes. É uma condição extrema de esforço, de má hidratação, como talvez perda de eletrólitos ali, de sais minerais, mas principalmente por esforço exagerado. Nem precisa ser tão longo, né? A gente chama às vezes que dá muito na maratona, na ultramaratona, mas ela dá também em exercícios curtos e intensos.
Hoje a gente tem o CrossFit, uma modalidade muito interessante, muito estimulante. Muitos praticantes hoje vêm fazendo, praticando. Ele é uma modalidade muito boa, só que quando ela também ultrapassa níveis de esforço exagerados, assim como na corrida também, pode ocasionar rabdomiólise, que é a falência, né, renal, e isso é muito perigoso. Pode vir a ocasionar morte mesmo. Nós temos um parceiro aqui, que é a Reabilitare, e nós fomos fazer uma visita nessa clínica, né? Fomos gravar lá. E lá tinha um paciente com lesão neurológica de CrossFit. De CrossFit, então. A gente fala assim, CrossFit hoje o pessoal às vezes brinca muito com CrossFit, falando que ocasiona muita lesão. Se ele for direcionado para um bom profissional de educação física, com treinamento, com tudo certinho, é um esporte muito bom também, muito bom. Trabalha o corpo de uma forma, né? Mas a pessoa também tem que desenvolver a consciência. Quando ela não está bem, está sentindo uma lesão, não insistir. Exatamente. Chega no profissional e conversa. Está aqui o Campelo de prova. Quantas vezes eu já puxei a orelha dele também, né, Campelo? Quantas lesões eu tive, né? Se está machucado, não esconde. Porque a gente não tem como saber como profissional. A gente vai lá e quer dar um estímulo legal para o aluno. Sim. Só que se ele está machucado e não te falou, você vai dar esse estímulo. E aí ele tenta cumprir a todo custo. E aí que começa a acontecer algumas lesões. Toda a questão de comunicação, né? Comunicação. Eu treino hoje bastante pessoas de fora de Cuiabá também. Só de Primavera eu tenho um grupo de 20 meninas que treinam comigo. Né? Então, assim, se elas não me dão feedback, eu não estou vendo elas. Hoje, apesar que hoje a gente tem aplicativo, que você manda o treino, aparece o que ela executou, mas nada substitui o falar, o dizer, o comunicar. Né? Perfeito. Nós ainda não chegamos, porque eu quero que ele conte as histórias das maratonas, das provas, que principalmente a do Colorado, que você fez uma observação no release que ele me encaminhou, Campelo. Está sensacional, por isso vamos para o terceiro bloco com o Fernando Góes. Mas o Ela e você já retorna. Voltamos com esse bate-papo cheio de entusiasmo. Mas vamos lá, Fernando, eu havia falado sobre as provas. Sim. Vamos entrar direto na do Colorado, depois a gente volta, né? Mas antes eu quero falar uma coisa, Pamela e Fernando. O Fernando é meu treinador, né? Então é um dos caras que tem aqui em Cuiabá que eu respeito muito, né? E é o que eu falo para todo mundo, se quer correr bem, vai treinar com o Fernando. Responsabilidade, hein? Quer correr bem, vai treinar com o Fernando, porque ele treina bem, a planilha dele é uma das melhores que tem aqui. A planilha é aquilo que é voltado para o treinador, voltado para o aluno, ele monta uma planilha voltada para o biotipo da pessoa, que nem ele acabou de falar nos blocos anteriores. Tem aluno que corre sub 3 e tem aluno que corre no pace 7,5, 8 para 5 quilômetros, né? Então, é uma pessoa que eu admiro muito. Ele é corredor, então isso para mim é um diferencial, porque além dele ser o corredor, é um estímulo, porque ele fica do nosso lado, ele incentiva a gente. Sente na pele, né, Campelo, o que está passando, né? Exatamente, sente na pele o que a gente está passando. Então, quando ele vai mandar fazer um exercício, ele sabe o que vai acontecer com a gente, porque ele também acontece com ele, sabe? Então, isso para mim, como aluno, é um diferencial. Então, aqui eu quero te agradecer, Fernando, porque as maiores conquistas que eu tive na minha vida foram sob sua orientação. Que bom, obrigado. Então, recebo aqui publicamente meu agradecimento por todos os méritos que eu tive, foi graças a você. Muito obrigado. Obrigado. Emocionado aqui. Mas muito vamos lá, Fernando. Estava falando do Colorado. Estava falando do Colorado, mas é que eu já dou um salto lá na frente, né? Sim. Vamos falar sobre as maratonas que você já... Vamos lá, vamos fazer então meio que uma linha cronológica. A primeira maratona que eu fiz foi a do Rio de Janeiro, que acho que é uma das provas que mais tem estreante, se brincar, né? Pela atrativo do Rio, né? Então você fala assim, ir para o Rio de Janeiro, todo mundo já se empolga, né? Então ela é uma prova que atrai muito corredor iniciante e foi a minha primeira maratona também. E eu já treinava há uns 3, 4 anos corrida e os amigos meus sempre falando, você já corre bem e tal, vamos para uma primeira maratona, você precisa correr uma maratona para entender o que é uma maratona, até para você depois também você ter embasamento não só técnico, né,
como assim, um praticante de quem já fez uma maratona. Então, quando você orientar um aluno seu, você sabe todo o processo da maratona. E eu relutei durante quase 2 anos. Falei, não, eu quero só correr uma meia maratona, que é a metade, 21, sim. Maratona é 42. Mas aí quando... E tem, né, no Rio de Janeiro a tem, meia maratona, é junto, né? até, na verdade, até junto assim, antigamente era no mesmo dia, acho que hoje está dividido, né? Dividido. A meia é no sábado e a maratona é no domingo. Mas aí é com o passar do tempo, você vai melhorando o seu potencial na corrida, seu desempenho, começa a gostar mais, começa a correr mais fácil. Falei, acho que estou preparado para uma maratona, mas agora vamos treinar para ela. Foi doído. Quando você chegou lá... Mesmo eu já correndo 21 bem, treinar em Cuiabá não é fácil. O nosso clima aqui é um clima que judia bastante. Então, assim, o calor dependendo da época, a gente acorda já com 28 graus. Exatamente. Então, quantos treinos, né, Campelo? A gente já iniciou 4 da manhã. Minha médica, ela fez uma observação. Ao invés de tomar vitamina D, Pamela, acorda cedinho e pega um sol. Eu falei, doutora, Cuiabá não é para qualquer um. O sol de lá às 7 horas da manhã é complicado. Muitos treinos que a gente chama os treinos longos, que é onde no final de semana a gente precisa ir aumentando essa quilometragem do treino. Durante a semana são treinos até normais, não se passa muito ali tempo. Mas nos finais de semana, os longos eles começam a ter um aumento gradativo de volume. Então, assim, é o cara que vai treinar para maratona, eu sempre falo, você quer correr? Na verdade, eu não indico ninguém para correr maratona. Pamela, vai correr uma maratona, eu quero que você corra. Não, eu quero que você desperte a vontade de correr. Foi assim com o Campelo, ele falou, Fernando, eu quero correr uma primeira maratona. Eu falei, você tem certeza? É a pergunta que eu sempre faço. Tenho. Então tá bom, vamos treinar para ela. E foi a do Rio de Janeiro, Campelo? Não foi. E vai ser sofrido. Já saiba que o trajeto, o dia da corrida, a maratona, é uma festa. É uma festa. É gostoso. Passa que sim, que você nem vê. Claro que você também sofre no dia um pouquinho. Maratona sempre tem um quê de sofrimento. Não adianta falar que não tem, mas é um sofrimento que a gente gosta. Mas o treinamento que precisa ter mais disciplina. Então o treinamento começa às 4 da manhã, às vezes, para terminar às 7 da manhã. 3 horas de treino. E dependendo da nossa época, que 7 da manhã já está calor. Com já certeza. Tá calor. Então assim, precisa de disciplina. Então foi a minha primeira maratona, foi a do Rio de Janeiro. Estreiei bem, gostei, sofri no final, exagerei um pouco na intensidade, como pela primeira vez também, achei que estava tudo bem, estava maravilhoso. Depois da metade ali, 30 km, 32 km, que a gente chama que a gente chama de muro da maratona, que é a hora que você passa os 32 quilômetros e faltam 10 ainda. Sim. E aí o corpo sente, se você ou exagerou na intensidade, ou não se hidratou bem, ou não repôs eletrólitos de uma forma correta, são vários fatores. Ou no dia, de repente, você também não está bem, que acontece. Então, mas terminei bem, gostei, falei, sofri, mas gostei. E de lá para cá foram já praticamente 15 maratonas, né? Dentre elas aí, a maioria dentro do Brasil, mas já teve no Chile, na Argentina, né, Nova York, não teve, mas teve em Berlim. E teve esse training camping que eu fui participar no Colorado, que foi uma experiência muito gratificante. Foi um professor do Rio de Janeiro, Manuel Lago, e ele montou uma turma e me convidou. Eu conheci ele em algumas provas aí de trail, que é a prova fora do asfalto, na natureza, que é uma corrida diferente também. Acho que você me perguntou também se é diferente. É diferente. A gente precisa desenvolver algumas características um pouco diferentes do asfalto. Do asfalto você meio que é automático, nem pensa muito, né? Tem que prestar atenção em alguns detalhes e tal, mas na corrida de montanha, de fora do asfalto, você precisa todo o tempo estar muito atento para não tropeçar, para não cair. Às vezes você tem que pular para o lado, correr em zigue-zague. Então não é aquela corrida reta sempre, entendeu? E esse treinamento no Colorado foi voltado para a corrida de montanha. A gente já chegou numa cidade de altitude já quase 2.000 metros. O Campelo esse dia foi para o Quênia, né, Campelo? Sofreu na altitude, bastante. Né? Então a gente assiste um jogo de futebol quando um time do Brasil vai jogar na altitude e fala, o cara está fazendo corpo mole. Não é corpo mole. Não é, complicado. Verdade. Não é corpo mole. O Campelo falou que quando ele chegou lá era difícil até de respirar. A respiração não vem, você puxa o ar, você não vem, aí você sente o quê? Se você não está conseguindo respirar profundamente, de uma forma normal, o cansaço vem. Sim. E aí começa, às vezes, uma dor de cabeça também.
aquele ritmo que você estava acostumado a correr 1 quilômetro, vai lá para cima, a gente chama que o pace sobe, mas é normal. Então a gente já chegou numa cidade de uma altimetria alta, quase 2.000, e no primeiro dia de treino a gente já chegou a 2.000 e pouco já, 2.000, quase 3.000 de altitude. E aí a gente sente bastante no organismo. No Quênia era quantos? 2.400. 2.400. A gente chegou num dia lá 3.700. Nossa Que é praticamente caminhando. Praticamente não, é caminhando. E foi na neve ainda. Tava cheio de neve, a neve começou a bater. A neve já fofa, já é um obstáculo, quanto mais a gente subia, né? mais a neve ia ficando mais alta e mais fofa. A gente chegou a caminhar com a neve até na altura do joelho, quase. Nossa, então cheio de obstáculos, aí a gente né? falou, não dá mais. A gente queria atingir 4.100, 4.200, que era o pico dessa montanha, e não conseguimos. Retornamos para a base porque estava muito já ruim de praticar. Mas foram dias intensos, porque a meta era fazer uma média de 20 km por dia, ininterruptos durante 7 dias. Então era um volume que ia dar 140 km durante 7 dias, em uma semana. É uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, apesar de correr há mais de década, eu nunca tinha feito aquele volume semanal. E a gente sofreu bastante, mas assim, mas muito bem orientado, se cansava, parava, hidratava bastante, era treino, não era competição, então a gente esperava todo mundo, quem corria mais rápido abria um pouquinho, agrupava, conversava, trocava ideia, comia bem, repunha todos os eletrólitos bem, então assim, e foi melhorando. E aí a gente teve um dia só de descanso e inscrevemos para uma prova de 40, ela podia ser 40 ou 80 quilômetros de trilha, que fechava aí o ciclo do treinamento. Todos nós se inscrevemos nos 40 e nosso treinador estava inscrito nos 80. Nossa. E aí ele convidou alguns para correr nos 80 e ninguém topou. Aí em cima da hora ele falou, o quê? Vou ir sozinho? Aí ele voltou pro 40 também, correu com a gente. Eu tô pensando no 80, eu ir pra Chapada e voltar. E voltar mais um pedaço ainda. Até Salgadeira, mais ou menos, né? Seriam 2 loops de 40. Então você batia 40 e voltava 40 de novo, sentido contrário. E aí ele falou, não, vocês não vão, também não vou ninguém não. E acabou que todo mundo correu bem a prova, apesar desse volume gigante de treino, eu achei que todo mundo ia estar muito cansado no dia da prova, e todo mundo performou bem ainda, e assim, já estava mais adaptado à altitude, mas foi uma experiência muito gratificante de correr em altitude, correr em trilhas muito bem sinalizadas nos Estados Unidos, no Colorado. Você tem trilhas muito bem sinalizadas. É uma coisa que às vezes falta no Brasil, né? A gente ter umas trilhas mais sinalizadas. Quando você chega, por exemplo, às vezes em Chapada, nem sempre você tem uma trilha bem sinalizada. Você não sabe quanto quilômetro daquela trilha, qual que é a altimetria daquela trilha. Entendi. E isso nos Estados Unidos a gente notou assim, muito bem sinalizado. São coisas para a gente trazer para o nosso Brasil aí para melhorar também a experiência. Fernando, depois que você voltou para o Brasil, você notou a diferença na tua corrida? Sim, sim. A gente fica um bom período que a gente chama de um ganho, né? A gente chama até de VO2 máximo, dá uma melhorada. É a capacidade que você consegue absorver oxigênio durante o exercício. Então, senti uma melhora muito grande num período bem ali após esse treinamento, alguns meses até. Claro que ele não se mantém, não se perdura durante toda a vida, né? Quem dera se fosse, né? Mas, assim, por isso que vale a pena esses training camp quando os atletas fazem na altitude, né? O pessoal sempre vai para essas regiões mais altas, treina um bom período e depois voltam para nível do mar, geralmente para competir. Eu estou nessa fase desse VO2 máximo. Estou todo feliz. Meu VO2 foi de 47, 49, foi para 54. Muito bom. VO2 excelente, assim. Para a média do populacional, excelente. Campela. Aí você vê lá, 54%, você está com 1% da média mundial quando aparece lá, né? Tua idade é da idade de 20 anos, eu fico todo feliz. Esse relógio chama aqui, ele vai dando algumas informações que às vezes até ilude a gente. Motiva, né? Vamos continuar, né? É o relógio motivacional, né? Mas se você não treinar, ele também te desmotiva também. Ele te dá umas duras grandes. Exatamente. Pouco treinamento, insuficiente. Que relógio é esse, gente? Chamada de atenção da gente. É da Garmin, né? Da marca Garmin, mas assim, ele a gente chama, o pessoal quando entra para correr, às vezes fala, nossa, mas vai gastar tudo isso num relógio? Não é gasto, é investimento. É investimento. E é muito bom. É uma ferramenta para quem gosta e
de treinamento importantíssimo hoje em dia. Para acompanhar até a evolução da pessoa Sim, e tudo sim. mais. Ele é uma base. Ele é multisport, serve para corrida, para musculação, para natação, até para dormir. Ele calcula se seu sono é bom ou não também. Nossa, que interessante. Monitora o batimento cardíaco, né? Então, pessoas que têm insônia, ronco, é uma pessoa que tem um sono não profundo, né? Ele não atinge o sono REM, né? Então, ele fica oscilando, ele acorda muito, ele tem apneia, que é perigoso até. Então, o relógio, pelo batimento cardíaco, ele vai acompanhando. Se é aquele batimento estável, a pessoa está dormindo profundamente. Se é aquela pessoa que está tendo esses picos, ele sobe o batimento, desce, sobe o batimento, desce. E aí ele fala que sua noite de sono não foi muito produtiva, entendeu? Nossa, É o que o nosso telespectador pode perguntar. Por que o relógio de corrida vai medir sono? Né? Porque sono, descanso, batimento faz cardíaco. parte da atividade física, total. né? Que é a alimentação, Você pode treinar musculação. bem, se alimentar bem. Se você não dormir bem, você vai ter problema tudo futuramente nessas duas, aqui nesse triângulo que a gente chama. Mas vamos lá, qual a diferença, né, de correr, como você disse, em Berlim para a prova que ia ter, mas foi cancelado, em Porto Alegre? Porto Alegre também. Assim, a questão da diferença das provas, é a mesma prova na distância, maratona, 42, 195 metros. A diferença que a gente vê nessas provas para fora, ao meu ver, é a participação do público. O Campelo já correu todas as majors aí e ele sabe, a participação do público nessas cidades é impressionante. A cidade praticamente para a prova. Aqui no Brasil, a gente para a cidade. É verdade. Então lá a cidade para a prova. Aqui a gente para a cidade para fazer uma prova. E isso não gera uma interação muito do público com quem está participando do esporte. E às vezes gera até conflito de ficar, por exemplo, uma via fechada por 4, 5, 6 horas. E as pessoas não leem, às vezes, os informativos que são colocados para bloqueio da via, para se programarem para fazer um outro trajeto. Elas não leem e aí no dia chega, está fechada a via. E aí ela não fica brava, né? Sim. Então isso, acho que falta um pouco de uma interação social. A cidade, a prefeitura, quando é uma prova grande dessas, divulgarem melhor como que vai ser o evento, prepararem a sociedade. Planejar, né? Planejar melhor a prova. Às vezes a prova é muito bem organizada, quase sempre ela é muito bem organizada, a gente não perde em nada em organização para nenhuma prova para fora do Brasil. Nossos kits de provas são geralmente até melhores do que prova. Só que assim, o que vale muito é a experiência do ambiente como um todo. Você correr com a cidade participando da prova é uma outra energia, né? Uma outra energia. Entendo. Então essa diferença ainda que eu sinto para o Brasil, ainda em maratonas ainda. Teve um fato que aconteceu numa meia maratona em Brasília. Não tem aquele, acho que tudo Tatu, é isso? Não recordo. Tem também. Tinha um protesto, tinha gente que acordou domingo de manhã para protestar contra a prova. Para protestar contra, não só contra a prova, mas contra os corredores. Os corredores. Chamando de burgueses, sabe? Sei lá, cada um com as suas escolhas, né? E as pessoas hoje, assim, elas nem veem que, por exemplo, uma corrida de ruas potencial de movimentar uma cidade. Claro. O turismo, o comércio, uma prova dessa de Porto Alegre, ela atrai praticamente mais de 10 mil pessoas para lá. Que é a maratona, é a meia, é a prova de 10, é o Campelo que vai com a família dele, é o Fernando que vai com a família dele. Então não é só o corredor. E não é só para prova também. E não é só para prova. É para rede hoteleira, turismo, para tudo. Se a prova é no domingo, as pessoas chegam na quinta ou na sexta, ficam até na segunda, terça, quando não emendam, às vezes, para Gramado, lá em Bento Gonçalves, nas regiões turísticas ainda. Para as pessoas tá vendo um consumo, né? Um consumo muito grande, muito grande. Quando eu morei em Florianópolis, o Ironman, que é lá, ele praticamente para a cidade, boa parte da cidade, um dia inteiro. Ou ao menos uma parte dela, principalmente que é uma prova muito longa. E uma região lá, praticamente, ela é fechada quase um dia inteiro, uma noite toda. São 17 horas de prova, que é o tempo limite máximo. Mas ela só perde praticamente para o Réveillon, em arrecadação. Entendi. Pior que o Réveillon em Florianópolis. Se eu não me engano, acho que ela ganha em arrecadação até do Carnaval. Você tem ideia. Nossa. Então, assim,
Mas essa prova vem atletas do mundo mundo inteiro, né? Mas Porto Alegre também, vai gente do Brasil inteiro e de fora também, porque é uma prova rápida, é uma prova bem conceituada. Rio de Janeiro, então, hoje em dia está batendo, acho que em todas as provas, 30 mil pessoas. Se não bater, eu acho que até mais, até mais, porque né? tem a de 5, tem a de 10 agora. Então, assim, quem é do Rio é minoria que participa da prova, é minoria. Se jogar, a maioria é de fora. É de fora. Eu tive agora na SP City, a maratona de São Paulo. Eles vão ter que abrir, Fernando. Não vai dar para fazer mais a meia maratona no mesmo dia. Até o quilômetro 3, e olha que eu estava no pelotão, que eu treinei para pelotão 5, 5 e 30. Até o quilômetro 3, impossível. De correr direito. De correr. Impossível de tanta gente. Tanta gente. Dos dois lados da rua, não tem o Miocão ali? Os dois lados você estava... Lotados. Eu lembrava você da corrida de Reis, sabe? Porque a corrida de Reis também, ela tem bastante gente. Não tinha como desenvolver. Essas provas que tem muita gente, um grande volume de pessoas, o grande gargalo é você ter vias que consigam evacuar bem, assim, né? Que consigam dispersar, escoar bem, né? Dispersar bem o pessoal, entendeu? Então, assim, é complicado, é uma logística para quem é para o organizador fazer isso. Imagina para São Paulo agora, se tiver que fechar 2 dias, um dia para meia e outro dia para maratona. Como é no Rio, né? No Rio começa na sexta já, né? Na sexta, né? Na quinta ou sexta já começa, né? O Rio tem... Quinta já, quinta, né? Quinta tem 5 quilômetros, acho que me engano, na sexta é o 10. Sábado 21 e no domingo 42. Eles estão trabalhando para fazer que nem lá da Disney. Né? O desafio da Disney é isso. Você corre cada dia uma prova e cada dia você pega uma medalha diferente e depois você ainda ganha, quem faz todas, ganha uma outra medalha ainda. Sai com 6, 7 medalhas no peito. Um monte de medalha. Campelo tá assim, né, Campelo? Mas em provas diferenciadas, essas não me pegaram. Mas ele já veio aqui assim, com um monte de medalha. Imagina, né? Inclusive uma grandona, né? Que é a mandala, né? Que é a mandala. Sensacional. Mas vamos lá. O que eu queria saber também é que o Campelo foi no Quênia e no Quênia lá eles têm uma alimentação diferenciada. Eu não sei nem se é diferenciado ou se é alimentação bem simples, na verdade. A alimentação é bem simples. Eu acho que na verdade nem é diferenciada, mas é uma alimentação simples, básica, entendeu? E a gente fala comida de verdade, que ela foi colhida naquele dia para comer naquele dia. E hoje, às vezes, o pessoal chega, o que eu tomo para correr? Primeiro toma vergonha. Mas na verdade, eu tô brincando, mas assim, não tem que fazer nada diferente. É dormir um pouco mais cedo. Se você consegue correr bem em jejum, não tem problema nenhum. Então assim, eu posso correr em jejum? Pode, desde que você faça uma adaptação, se sinta bem, alimentou na noite anterior bem. Então você pode correr em jejum. Hoje eu corro em jejum praticamente. Eu já ia fazer essa praticamente pergunta. Não como nada. Ou um cafezinho pretinho durante o treino, se for um treino longo, aí sim, reposição de eletrólitos, um gel, um carbogel e tal. Mas praticamente não tem segredo. Não precisa a gente comer um boi para sair correndo, não. Na verdade é o contrário. Se você comer muito, aí você passa mal. Eu fiquei na dúvida de uma coisa. Eu vi você comentando da outra vez, Campelo, consumir um gel. Você comentou ainda com a doutora Cristiane. O que é esse gel? Nada mais é que em forma de sachê, suplemento, um carboidrato junto com eletrólitos, às vezes um pouquinho de proteína, mas muito pouco, quase nada tem proteína. Às vezes um estimulante que é uma cafeína, né, estimulante natural. E é isso. É você repor um pouco do que você está perdendo ali no esforço. Energia. Vai dar energia. E principalmente para provas longas. Prova até 10 quilômetros. Não é aconselhável. Desnecessário. É água, um pouquinho, talvez se tiver um isotônico muito quente é bom, mas não mais que isso. Perfeito. Agora para meia maratona, que é um 21, 42, as ultramaratonas, se você não comer, vai dar ruim. Perfeito. Assim, para quem quer começar a correr, Fernando, ou para quem quer evoluir na corrida, que já corre, como é que faz para encontrar a FG Assessoria? Então, a FG Assessoria está nas mídias sociais, hoje principalmente Instagram, né? A gente movimenta muito pouco o Facebook, porque cai um pouco de desuso, mas o Instagram é FG Assessoria, @FG Assessoria. É só estar entrando lá, tem nossos contatos lá, telefone, pode entrar em contato, tem informações, tem fotos.
E a gente está aí com os contatos disponíveis para atender e tirar qualquer dúvida. E você treina também atletas, pessoas de fora de Cuiabá também, Fora de Cuiabá também, não precisa ser só de Cuiabá não. A gente tem, nós chamamos de treinamento online, que é passado o treinamento via um aplicativo e a pessoa faz o treino e a gente recebe um feedback. Então, tendo disciplina, quer correr, pode vir com o FG. E não pensa que esse aplicativo não conta, né? Ele conta tudo, até o que você É o fofoqueiro, é o fofoqueiro. Então, eu planejo lá, por exemplo, a pessoa correr 5 km, ela correu, ou ela não correu, aí dá como treino não realizado também. Então, você consegue pode dar confiar no aplicativo. Mas nada substitui o feedback também da pessoa dizer, né, em palavras ali mesmo. E quem treina comigo, ele tem um canal livre, WhatsApp, para mandar qualquer horário, tudo sobre corrida. Então, assim, o pessoal pergunta sobre tênis, está indo numa loja de tênis, qual modelo eu indico, qual corrida participar. Então, assim, é tudo relacionado à corrida, roupas. Então, tudo relacionado à corrida, a pessoa tem um canal aberto para estar conversando com assessoria. Você falou de tênis. Cada percurso tem um tênis, vamos dizer, apropriado, é isso? Mais ou menos, assim, a gente tem várias linhas de tênis. A gente chama de linha, o treino mais para treino, o treino mais para competição, mas assim, em regras gerais, não precisa tanto também. Se a pessoa, por exemplo, não tem, às vezes o pessoal fica olhando e fala assim, nossa, eu vou ter que ter 4, 5 tênis para treinar a corrida. Não, se a pessoa também não tem um poder aquisitivo, né, alto, porque hoje também tênis de corrida ficaram bem caros, né? Não precisa ser o tênis de placa de carbono, que hoje é o da moda, e realmente ele faz uma diferença, principalmente quando você está correndo mais rápido, o tênis de carbono ele faz uma diferença, mas é um tênis caro e que se desgasta rápido, ele se acaba rápido. Sério? Apesar de caro, às vezes o pessoal acha que vai durar muito, não dura. Na minha mente estava exatamente isso. Ele dura menos ainda. É caro, mas com certeza deve durar uma eternidade, ele dura menos ainda, porque ele é mais leve, menos material. Então ele desgasta mais rápido. Tem tênis que foram construídos para fazer uma prova. Praticamente uma prova. Tem um da Adidas hoje, que ele praticamente dura uma prova, quase. Nossa Senhora. Chegam a falar que ele dura até 100 km, que seriam praticamente alguns treinos e a prova. Mas é pouquíssimo, é um tênis que custa R$4.000. Meu Jesus, é um investimento, literalmente, né? E às vezes as pessoas gastam muito nisso e não investem no treinamento. Está tudo errado. Às vezes vale um tênis de R$200 e melhorar o seu treinamento, baixar o seu peso, do que gastar R$2.000 e não fazer a outra parte, que seria mais importante, que é treinar bem, se alimentar bem, dormir bem. O tênis é o último recurso ali de melhor. É aquilo que a gente fala, né, Campelo? Muitas vezes a pessoa está buscando ter o melhor tênis, ter a melhor roupa, para começar nunca começa também, né? Então dê o primeiro passo, procure o Fernando Góes, né? Você pode começar hoje com tênis de praticamente quase R$100, na verdade. Melhor do que você começar todo errado com tênis de 2.000. Às vezes o tênis de 2.000, para quem não está preparado, é pior do que o de 100. Vai machucar. Vai machucar. Por incrível que pareça. O Campelo já foi em feiras aí, que você vê um desfile, né? Tem pessoas que usam tênis que é para correr, caminhando. E esse tênis de caminhando, você vê a pisada, como que ela entorta a pessoa todinha. Porque ele é um tênis feito para você bater no chão e já sair. É corrida. Entendi. Quanto mais rápido, melhor ainda. E você caminhando, às vezes, ele acentua tudo que é errado em você ainda. Machuca mais ainda. Na verdade, hoje eu tenho uma fisioterapeuta que treina comigo de primavera, ela fala que hoje virou a galinha de ovos da fisioterapia o tênis de placa. Porque todo mundo quer ter tênis de placa, mas ninguém está preparado, poucas pessoas estão preparadas para usá-lo, entendeu? E não se usa sempre também, em todos os treinos. Entendi. Você treina um treino específico, guarda ele, treina no dia de prova, usa no dia de prova. Tem pessoas que querem correr sempre com tênis de placa, e não é assim. Nem os profissionais correm com tênis de placa. Perfeito. Fernando, eu agradeço por você ter aceito o convite e ter estado conosco hoje aqui. Obrigado pelo convite. Eu também fico muito feliz, envaidecido, estar com o Fernando aqui. Volto a falar, o meu treinador,
né? Muito obrigado, Fernando, por todo o conhecimento, por tudo aquilo que você passou para a gente aqui, né, Pamela, para quem tá, para o nosso telespectador e para quem quer começar a correr, né? Eu fiquei empolgadíssima para correr. Será, Campelo? Será que vai? Pamela, vou deixar esse desafio para você. Campelo, mas os meninos aqui já se comprometeram a correr lançado o desafio. Campelo, vamos levar a partir do princípio. Você começou a correr com 47. Lança a hashtag Pamela na Reis. Bora, Pamela na Reis. Aí, ó, hashtag, coloquem Maurício, hashtag Pamela na Reis, pronto. Vai ter que pôr um honra agora. Ou até os 47 eu começo a correr, Campelo. Pode não, tem que treinar. Muito obrigado e sempre que precisar, estamos aí. Com certeza, né? Você estará novamente aqui com a gente. Só terminando, você é jornalista, a gente tinha um projeto antes da pandemia que era jornalistas que correm. E eu era o professor desse projeto. Acho que eu nunca chegou a participar, mas tinha muito jornalista. Hoje tem jornalista treinando comigo, posso até falar o nome dele, o Patrone, e vai para a primeira maratona dele. Então a gente temos aí pessoas do ramo aí do jornalismo também correndo bastante hoje. Vamos amadurecer, né? Vamos amadurecer, vou pensar com muito carinho. Tá ótimo. E o Ela e Você de hoje fica por aqui. Agradecemos a sua participação. Aponte sua câmera de celular para o QR Code que está aí na sua tela, vai direto para o nosso canal no YouTube. Essa entrevista e muito mais estará lá esperando por você.